Estou vendo todo mundo animado porque hoje iremos dar continuidade à aula de pontuação. Na primeira aula de pontuação, a gente aprendeu que não podemos separar com vírgula o sujeito do verbo e do objeto direto. O sujeito do seu verbo de ligação e do predicativo do sujeito. O nome de seu complemento nominal e o nome do seu adjunto adnominal. O que você faz quando você tem duas orações e uma delas é substantiva? Nunca separe por vírgula. Mas como é que saberei? Toda oração substantiva pode ser trocada por isto. Sei que você é inteligente. Sei isto. É o mesmo que dizer sei isto. Deu para trocar por isto? Ela é substantiva. Inteligente é um objeto direto do verbo saber. Quem sabe, sabe algo. Sei o quê? Que você é inteligente. Quando é que eu tenho uma oração subordinada adjetiva? Quando eu não consigo trocar por isto e ela se refere a um substantivo. Essas duas orações são adjetivas. Como é que eu sei? Eu não consigo trocar por isto. Não posso falar, sofre o homem isto. Consequentemente, elas dão qualidade a homem, que é um substantivo. Qual é a diferença? A oração subordinada adjetiva restritiva fica sem vírgula, porque mostra uma qualidade que nem todo mundo tem. Sofre o homem que é honesto. Nem todo homem é honesto. Por isso, adjetiva restritiva. A explicativa mostra uma qualidade que todo mundo tem. Sofre o homem que é mortal. Todo homem é mortal. Por isso, uma oração subordinada adjetiva explicativa. E eu devo usar a vírgula. A primeira oração afirma: o gelo que é frio conserva os alimentos. De fato, todo gelo é frio e conserva alimento. Logo, uma oração subordinada adjetiva explicativa que exige o uso da vírgula. A segunda oração afirma que o gelo que era redondo enfeitava o drink. Nem todo gelo é redondo. Oração subordinada adjetiva restritiva. Não posso usar vírgula. Aqui, se eu quiser, eu posso até colocar vírgula depois de redondo, mas nunca antes da partícula que. Quando eu tenho uma oração subordinada adverbial? Eu tenho uma oração subordinada adverbial quando ela não pode ser trocada por isto. Eu não consigo falar sair da escola isto. Saí da escola assim que ele chegou. Assim que ele chegou, saí da escola. A oração subordinada adverbial, ela sempre se refere ao verbo da frase. Assim que ele chegou, eu saí. A adverbial sempre vai ter vírgula, principalmente se eu inverter. Substantiva nunca terá vírgula, adverbial sempre terá vírgula. E a adjetiva depende se for restritiva ou explicativa. Chegou, olhou, mas não me viu. Temos aqui uma oração coordenada. Oração coordenada sempre com vírgula. Orações coordenadas são orações independentes. As orações coordenadas que apresentam conjunções são chamadas de orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas que não possuem conjunção são chamadas orações coordenadas
assindética. Aqui temos duas orações coordenadas assindética. Chegou, olhou, não tem nenhuma conjunção, é só verbo. E a última é uma oração coordenada sindética adversativa, devido à conjunção mas. Exceção. Toda vez que o e significar mas, a vírgula será obrigatória. Nasceu rico e morreu pobre é o mesmo que dizer nasceu rico, mas morreu pobre. Quando o e significa e, não tem vírgula. Mas, quando o e significa mas, é obrigatório o uso da vírgula. Vai existir vírgula toda vez que o e aparecer em polissíndeto. Poli quer dizer vários. Síndeto quer dizer conjunção. Toda vez que você repetir e, você tem que pôr vírgulas. E chora, e ri, e grita, e berra, e é internada. Ana entrou e começou a chover. Ana entrou, Ana, sujeito. E começou a chover, não tem sujeito. Sujeito inexistente. Sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Estudo muito e você estuda pouco. Quem é que estuda muito? Eu. Veja que temos dois sujeitos. Sujeitos diferentes, tem que colocar vírgula antes do e. Vejam que na frase eu repeti estudar, mas eu posso escrever sem repetir. Como? É só no lugar da palavra estudo, colocar uma vírgula no lugar. Se eu coloquei vírgula na primeira oração, o que acontece nesta segunda oração? A vírgula virou ponto e vírgula. A vírgula é obrigatória quando eu tenho a expressão vice-versa. Ana ama Ivo e vice-versa. Por que usa vírgula aqui? Porque os sujeitos são diferentes. Como assim? A frase quer dizer Ana ama Ivo e Ivo ama Ana. Sujeitos diferentes. Usamos vírgula para evitar ambiguidades. Aguardava o resultado da prova, nervoso. Se eu tirar a vírgula aqui, será a prova que estará nervosa. Aquele homem é amigo do meu filho de infância. Se eu tirar essa vírgula, a frase vai ter um sentido muito negativo. Esse homem pode até ser preso por pedofilia. Estou com uma saudade da minha escola, besta. Se eu tirar vírgula, besta será a escola. Nosso país apresenta excelentes índices de desenvolvimento, mas não evolui. Expliquei isso na primeira aula. Coordenada longa mais coordenada curta, ponto e vírgula obrigatório. Com vírgula na segunda oração. Buscava a riqueza, continuava, todavia, bem pobre. O deslocamento do todavia e a intercalação dele provoca vírgula antes e vírgula depois. E a primeira vírgula vira um ponto e vírgula. Os dois pontos são usados para diálogos, para citações, para enumeração, para explicação. Veja aqui, foi-se embora bem cedo, tinha muito a fazer. Os dois pontos substituem a palavra porque. É a mesma coisa de falar foi-se embora bem cedo porque tinha muito a fazer. Então, quando eu não uso a conjunção, eu coloco os dois pontos no lugar. Foi-se embora bem cedo, pois tinha muito a fazer. Interrupção, malícia ou ironia. Aspas. Quando uso
Em uma citação, quando o ponto está dentro das aspas, é porque o período todo está entre aspas. Se o período não estiver todo entre aspas, o ponto fica fora das aspas. A palavra big shot faz parte da língua inglesa, então devemos colocar entre aspas. Só que colocá-la entre aspas quando já temos aqui aspas fica muito feio. Então, o ideal é colocar um apóstrofo. Destacamos com as aspas estrangeirismo, palavra de língua estrangeira, neologismo, palavra nova, inventada, arcaísmo, palavra antiga, ou vulgarismo, o famoso palavrão. Também uso aspas para indicar que errei de propósito. Se você está construindo uma história e o seu personagem fala errado, então você coloca a fala dele entre aspas, para indicar que não foi você que errou. Uso aspas em nome de jornais, revistas, livros. Aqui está destacado o nome do jornal e o nome do livro, entre aspas. Uso aspas para indicar ironia. O travessão é usado nas orações intercaladas ou interferentes. O que é uma oração interferente? É aquela que indica quem foi que falou na frase, indica o emissor da mensagem. No discurso indireto livre, eu uso o travessão em uma opinião que não tem nada a ver com a frase. O travessão é um recurso muito chique. Vamos aprender a usá-lo. Também podemos usá-lo para evidenciar uma palavra. Lembram do aposto que eu expliquei na primeira aula, que explica e especifica algo melhor? Quando o aposto é longo, usa-se o travessão. O ponto de interrogação é usado para fazer perguntas interrogativas diretas. Quem trouxe esse cão para dentro de casa? Surpresa, espanto. Aqui é o único momento que você pode usar dois sinais de emoção. Também usamos o ponto de interrogação entre parênteses para indicar dúvida. O ponto de exclamação é usado em frases exclamativas, em frases imperativas, quando é uma ordem, e para dar ênfase ao vocativo, para chamar a atenção sobre o vocativo. Por último, o ponto, que é usado para encerrar um período. Finalmente, essa aula acabou. Tchau, bons estudos e até a nossa próxima aula. Se você prestou atenção na aula, já percebeu que existe um erro nesta frase. Para você corrigir, precisa colocar a pontuação correta no lugar certo. Corrija e deixa aqui nos comentários.